Vocês escutam esse som quando eu boto para gravar? Eu desligo meu microfone, mas eu desligo justamente para evitar que vocês escutem, mas vocês escutam do mesmo jeito. Escuta, a gente escuta sim. É. Então vamos lá, está no horário aqui dos nossos estudos. Vamos aqui nesse horário das 5h30, 5h25, nós estudamos essa obra, Devação do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, né? E nós estamos estudando o capítulo que trata nas regiões inferiores. Então, vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre a nos envolver, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. A leitura desse trecho onde nós paramos, né? Está aqui. Como os demais médiuns, portanto, desde nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores. Então, ela está dizendo aqui que desde cedo, desde a infância praticamente, né? Ela vem exercendo tarefas mediúnicas nessas regiões chamadas inferiores, que nós já falamos aqui quais são. Regiões inferiores do invisível. Então, é uma médium que vem trabalhando nessas regiões inferiores do invisível desde a infância dela, praticamente. Onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais, vibratórios, impossíveis de ser relatados a rigor. Os amigos espirituais falam muito sobre isso, que às vezes são certas coisas tão terríveis que eles veem ali, que muitas vezes eles nem querem relatar com detalhes o que eles estão percebendo, vendo ali. E aí ele diz assim, os quais de tão intensos se afigurariam inacreditáveis. As mentalidades pouco afeitas, quer dizer, as mentalidades mais sensíveis a análises profundas sobre assuntos transcendentais. E eles que não estão muito acostumados com esses assuntos, se eles começarem a descrever em detalhe o que eles veem, muita gente vai achar que é mentira. Essas coisas não existem, né? E por que os desprendimentos espirituais, peculiares às nossas faculdades, por meio do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas, do que nos é dado presenciar no espaço. Então, ela tem um tipo de mediunidade, tá? Uma capacidade de desprendimento tal que ela, muitas vezes, tem a lembrança e pode trazer para a gente os detalhes do que está acontecendo ali. Procuraremos descrever nessas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Geralmente, é a entidade radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, coração fraterno e generoso do médico, que ainda hoje na espiritualidade prefere clientela obscura e sofredora. Então, está dizendo que o doutor Bezerra ainda tem aquela preferência, né, por lidar e tratar com os mais doentes, os mais necessitados. Quem nos arrebata o espírito para operosidades de ordem espiritual, sobre os desencarnados de ínfima classe das sociedades invisíveis. Tá?
Os mentores hindus preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais, a regiões paradisíacas do espaço, onde lhes proporcionam visões e panoramas de arrebatadora beleza, a título de estímulo para o progresso e lições preciosas. Muito embora, para tais realizações, lhes exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austero da iniciação antiga. Então, esses hindus, orientadores hindus, levam os médios para verem regiões maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, exigem muito do médium, né? São ali disciplinadores. Não sabemos, no entanto, se tão dedicados amigos, ao se servirem dos médios encarnados para tais labores, têm como único intuito a instrução dos homens em geral e o auxílio ao progresso do próprio veículo mediúnico, o qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Sabemos é que, frequentemente, somos levados a verdadeiros antros de trevas, para serviços de esclarecimento a respeito de pobres entidades sofredoras e endurecidas, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro e que, por essa forma, transmitimos doutrinação, conselhos, advertências e até passes. Então, já vimos isso em aulas anteriores, no livro Memória Suicida, né? Aquele dos doutrinadores, trabalhadores de Kardec, que vão para essas regiões às vezes de muita dor e sofrimento, para amparar esses espíritos mais sofredores, né? Então, de vez em quando, nós pegamos aqui, essa semana devemos ter visto isso umas 2 vezes, essas regiões sendo visitadas por trabalhadores do setor. Há cerca de 1 ano, fomos arrebatados em espírito para visitação a entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento, porque fosse muito pronunciada a emancipação de nosso ser espiritual, podemos observá-las. Então, olha só, o desdobramento dela foi tão pronunciado, tá? Que ela pôde observar e ao observá-las e ao panorama que as rodeava, com clareza suficiente para permitir o presente estudo. Então, ela teve um desdobramento tão profundo que ela pôde ver com detalhes essas entidades e o ambiente onde elas se colocavam. Detalhe importante, destaca aqui Ivone Pereira: o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual. Tudo se lhe afigura, então, natural, familiar, comum, como se habituado se encontrasse de longa data ao que vê, ao que faz e ao que assiste. O que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria de todos nós. Quer dizer, aqueles médiuns que já têm uma certa... Vamos dizer, eu gostava muito do altivo presidente lá do Centro Espírita Leon Denis, porque ele dizia, tinha uma frase que dizia o seguinte: bom médium para ele é o médio cascudo. Médio cascudo. É aquele médium que está e é experiente e que está acostumado ao trabalho, que não se assusta com qualquer coisa, porque tem médium, e eu já vi isso acontecer, que quando chegava um espírito numa situação, vamos dizer, muito triste, vamos dizer assim, fisicamente falando, né? Não é aparência de triste, está chorando, não. Numa deformação perispiritual bastante violenta, e gritava, chorava, se assustava. E ela fala aqui, né? O médium, ela está se referindo aqui, aquele médium com uma certa experiência. Ele não vai se admirar, se assustar, se perturbar ao ver uma situação dessa, tá? É o tal que o altivo chamava de médio cascudo, tá? E para ele tudo parece natural, o que ele está vendo ali, como se ele tivesse habituado a transitar ali, mostrando o quê? Que nosso lugar verdadeiro é no plano espiritual, né? Esse tempo que a gente passa aqui é transitório. Aquelas entidades visitadas, porém,
se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas em suas intuições, pois vinham todas desde época recuada, servindo ao mal, não apenas no estado humano terreno, quando encarnado, mas ainda durante o estágio do plano invisível. Então, ela estava visitando espíritos que estavam assustados, apavorados ante as consequências do longo tempo que eles viveram pelos canais do crime, que agora esses espíritos viam em suas intuições. Vinham todas as lembranças, desde a época recuada, que eles perceberam há quanto tempo eles estavam servindo ao mal, não só no plano espiritual, mas no plano encarnado. Então, aqueles espíritos ali estavam tendo uma regressão de memória, estavam tendo a oportunidade de olhar o seu passado, e eles estavam vendo que há muito tempo que eles estavam servindo ao mal. E não era só no plano espiritual. Encarnava, servia ao mal. Desencarnava, continuava servindo ao mal. E eles agora estavam assustados com o quê? Com as consequências. Porque tudo que a gente faz tem consequência, tá? Então, eles estavam avaliando, já estavam tendo uma ideia que a coisa que se aproximava aí no futuro não era muito legal, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vinham desde a época recuada, servindo ao mal, não apenas no estado humano terreno encarnado, mas ainda durante o estágio do plano invisível. Eram das mais horripilantes categorias. E, defrontando-as, tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas com dominós, inteiramente negros. Aí a Ivone bota uma notinha aqui, eu não sei se tem de vocês. Dominós era uma túnica que eles usavam, comprida, que antigos carnavalescos usavam durante os foguetes de carnaval. Então, eles usavam uma túnica preta, né, que parecia um dominó, a pessoa ficava parecendo um dominó. Era essa túnica que eles usavam, né? Com o respectivo capuz. Então, eles usavam a túnica preta e usavam um capuz. Aí ela diz aqui, de seu aspecto geral, se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações, grosseria, inferioridade, incapazes todos de impulsos voluntários para o progresso, mendigos espirituais, na absoluta dependência dos obreiros da caridade. Não tinham iniciativa para nada. Dependiam completamente daqueles amigos espirituais que estavam ali, os quais, dominando a repulsa, os amigos espirituais dominando a repulsa, que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boa mente, revigorando-lhe as forças para novas tentativas de recuperação e progresso. Verificamos que, em tais ocasiões, somos sempre vistos e compreendidos por essas entidades, mas que os instrutores, sob cuja tutela nos encontramos, jamais o são. Então, esses seres, eles percebiam os médiuns, mas não conseguiam perceber os orientadores, que estavam sempre num grau mais elevado que eles e que os médiuns, né? Nós mesmos, nessas emergências, a estes entrevemos com dificuldade. Então, ela diz que, muitas vezes, até a esses, ela tinha dificuldade de ver, esses irmãos. Lembra que outro dia nós estudamos sobre uns irmãos assim? Os réprobos, né? Não, aqui ela tinha dificuldade de... Até de vê-los, Não, às vezes. Nós mesmos, nessas emergências, assim, a estes, né, aos mentores, ela também tinha dificuldade de vê-los, certificando-nos de sua presença, não tanto pela visão, mas por meio das vibrações
por eles emitidas, à guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade, uma sensação singular, espécie de intuição poderosa que substitui a visão propriamente dita, né? Então, às vezes, esses espíritos, né, eram tão elevados que ela mesma, Ivone, tinha dificuldade de vê-los, que às vezes eles estavam tão acima que ela não conseguia percebê-los. Ela percebia assim. Porque a gente recebe a intuição, você não está vendo o seu mentor, o seu orientador. Então ela percebia o que eles estavam querendo dizer, mas às vezes ela tinha dificuldade até de vê-los também, devido ao grau evolutivo deles, né? Eram cerca de 10 as entidades doentes, né? Então visitadas. Encontravam-se como aprisionadas em pequeno e miserável compartimento em promiscuidade chocante. Haviam sido homens, quando encarnados, conservando os seus espíritos, agora, por isso mesmo, os característicos masculinos. Então, eram espíritos que, quando estavam encarnados, tinham corpos masculinos, né? Então, podemos dizer de homens, né? Não eram mulheres, eram homens. Vibratoriamente encontravam-se muito fracas essas entidades, como alguém em convalescência de grave enfermidade, apavoradas, desencorajadas para o recurso da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosas de se verem em presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Então, a culpa estava ali. Atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Essas visões, frutos das suas vibrações mentais. Nós as víamos tão bem quanto elas próprias. Então, ela via o que eles viam. Ela via os, entre aspas, pecados deles, né? Essas visões, fruto das suas vibrações mentais, nós as víamos tão bem quanto elas próprias, infestando o perímetro em que permaneciam. Eram dramáticas, contendas, lutas corporais, assaltos, seduções menores, pedofilia, né? Roubos, assassínios, obsessões, suicídios ou obscenas. Então, elas eram dramáticas, e ela relatou quais das dramáticas, ou eram cenas obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Então, o que ela via ali, né? Vibrações mentais dramáticas ou vibrações mentais obscenas. Desesperados, esses infelizes se debatiam, encobrindo os olhos com as mãos, ou ocultando a cabeça com os braços, ou com os trapos que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que, assim agindo, se furtariam, quer dizer, conseguiriam evitar, se furtariam ao horror das próprias ações passadas, a ecoarem nos refolhos da consciência. Então, eles tentavam tampar o rosto, né? Fechar os ouvidos para não ouvir, querendo assim, né, evitar que elas continuassem. Mas elas estavam aqui dentro, na consciência, né? Como pirogravadas. Pirogravadas quer dizer, gravadas com ponta metálica quente, né? E elas tinham uma cor avermelhada. Então, era como se alguém viesse com alguma coisa fina, metálico, e quente, gravasse ali, de tal maneira que aquilo ficasse para a eternidade, né? Não sendo fácil de apagar. Né? Como se pirogravadas estivessem nas suas sensibilidades mentais.
Estiravam-se, chorando, em tumultuoso vozerio sobre um como tablado imundo, em promiscuidade repulsiva. Refugiam-se por entre coberturas, refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas, aos gritos e uivos de revolta e horror, quais verdadeiros loucos, em momento de aflitivas crises. Levantavam-se em seguida, sem jamais lograrem repouso. Os olhos em fogo, dilatados como se tocados de assombro, e cabelos eriçados, o corpo, perispírito, tremente, como sacudido por violento nervosismo, os dentes cerrados, como se dolorosos ataques epiléticos se anunciassem irremediáveis. Quanto às vestes, quando não se apresentassem com os já mencionados dominós, negros eram rotas e imundas, empapadas de sangue ou de lama, a exibir as fases da putrefação cadavérica, ou de matérias asquerosas, como o pus e o sangue putrefato. O fétido, quer dizer, um cheiro nauseabundo e pestilento, tresandava, quer dizer, exalava deles, repugnando também a nós outros. De início, para desaparecer, depois da sensibilidade do nosso olfato. O solo do compartimento em que se detinham, espécie de quarto ou sala, de muito pequenas dimensões, com uma janela gradeada à esquerda e uma porta à direita, era tão imundo quanto eles próprios. Igualmente empapado de sangue e humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir contra tão miserável estado de coisas. Então, olha o tipo de mediunidade de Dona Ivone. Quando ela tinha esse desdobramento profundo, ela podia ver todos esses detalhes. Então, realmente é um trabalho para um médium, né? Para um médium muito bem preparado e experiente. Por isso que o nosso amigo altivo do Leon Denis sempre dizia, bom médium é o médium cascudo. Porque não é para qualquer médium assistir uma cena como essa e ter a tranquilidade para traduzir tudo aquilo que está vendo. Rose. Sentindo todos aqueles efeitos. Pode falar. Também o grupo, né? A mesa, né? Os componentes da mesa deve estar muito preparado. Sim, uma mesa que já tem assim, uma estrutura muito grande, de muito tempo já. Sim. Para essa preparação, porque eles não trazem espírito assim numa mesa. Não, de jeito nenhum. Não, isso aí é um trabalho muito profundo, muito. Aí a recomendação para os médios se prepararem, porque esses irmãos precisam ser atendidos. Precisam ser atendidos, não é? Eles precisam do choque anímico, da energia animal. Então, se nós não nos prepararmos, eles deixarão de ser atendidos. De receber, a gente também deixará de doar. A gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, o médico tem que estudar, tem que se preparar, tem que se educar moralmente, tem que mudar a sua conduta para poder fazer esse trabalho para Jesus. Para Jesus. Entendeu? Então, o médium tem que fazer o esforço de melhorar a sua forma de ser, o seu pensamento, o seu caráter, a sua conduta, para poder servir esses espíritos, porque eles existem aos montes. Não é? Eles vieram de onde? De alguma galáxia XYZ, TTzinho? Não. Eles vieram aqui da Terra. São gente como a gente. Já tiveram um corpo igual ao nosso. Entendeu? Já foram professores, médicos, sacerdotes. Já tiveram aqui. Alguns, talvez, tenham sido até nossos parentes. Hoje se encontram no plano espiritual. Eles merecem, têm o direito, são filhos de Deus, de receberem um tratamento adequado. E nós
que já conhecemos isso e trabalhamos nessa área, temos que oferecer a eles essa oportunidade. Agora, como disse a Ana Brito aqui, muito bem colocado, o grupo tem que estar bem preparado. E grupo preparado é quando o médium se prepara, estuda, se evangeliza para trabalhar, para atender esses nossos irmãos. Nunca esquecendo disso. Os médiums, né? Os médios têm que se preparar para trabalhar, atender, socorrer esses irmãos. E aqui ela diz aqui, né? A porta deitava para um pequeno, a porta deitava, quer dizer, a porta dava para um pequeno terreno e permanecia aberta, permitindo passagem aos prisioneiros, tá? Permitindo passagem aos prisioneiros, caso desejassem sair. Eles estavam naquele ambiente, mas a porta não era trancada, não, a porta era aberta. Ocorria, no entanto, um fato curioso. Os pobres, voluntariamente, os pobres doentes, que eram os espíritos doentes ali, né? Os pobres, voluntariamente, permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos, isto é, do próprio passado. A porta estava aberta para aquele que tivesse força e vontade suficiente de sair. Mas eles não conseguiam sair daquele ambiente, por mais terrível que ele fosse. Tá? Eles voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos. Não é porque alguém os obrigasse a estar ali prisioneiros. Era a consciência da criatura que dizia: você merece isso. E ali eles permaneciam, presidiários do próprio passado. Trouxe aqui um texto, só para a gente não imaginar que foi só um escritor, um autor, um médium que trouxe isso. Ah, foi só a Dona Ivone. Não. Tem um outro livro, que eu mesmo li uma vez, fiquei, sabe, chocadíssima, porque ele envolve um tipo de desequilíbrio que eu tenho um verdadeiro horror. Até porque eu trabalhei anos e anos, quase 30 anos com criança, então eu tenho um horror a isso, é a pedofilia. E ela vai nesse livro, ela vai não, é o Manuel Filomeno de Miranda, vai nesse livro trazer um trecho para a gente só perceber que esse fato não é ficção científica criada pela Dona Ivone Pereira, não, tá? Essas coisas existem. Estão acontecendo aqui agora, materialmente falando, e vai ter consequências e reflexos do plano espiritual. Então, vou trazer aqui, eu esqueci de abrir o texto, não sei porquê, vou ver como é que eu faço para abrir isso aqui. Ai, meu Deus, eu esqueci de abrir o texto. Deixa eu ver como é que eu abro. Eu vou ter que diminuir aqui. Vou ver se... eu não posso. É aquele caso onde eu esqueci de abrir o PDF. Dá uma interrompida. Eu vou ter que dar uma interrompida aqui. É a musiquinha que eu detesto, mas vamos lá. Que beleza. Então, vamos lá, o que é a necessidade? Então, lá, vocês já estão vendo, né? Capítulo 15 do livro dos domínios da mediunidade. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu abri aqui errado. Vou ter que fazer tudo de novo. Lá vou eu de novo, que eu abri errado. Área de Eu só ficou invejosa de você mesmo? Tá vendo? Esse é o problema. Mas, não, voltei de novo a abrir. Tá aqui. Tá bom? Soberba é um problema, gente. Soberba é um problema. Não, vai aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto, tá vendo? Agora eu vou compartilhar. Aqui. Esse livro, Sexo e Obsessão. Digo àqueles irmãos companheiros que, se você não tiver muito bem preparado para ver certas coisas, não leia esse livro. Não leia esse livro.
Eu não tenho nem certeza se eu li ele, eu consegui terminar de ler, porque faz muito tempo, né? É um livro, assim, difícil para a gente ler, tá? É muito difícil. Sexo e Obsessão, capítulo 3, a comunidade da perversão moral, tá? Então, eu trouxe aqui um trecho para a gente ver o que diz aqui. O Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente, né, que esse livro é de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, deixa eu ver isso aqui. Tá. Isso mesmo. É isso mesmo. Embora não pudéssemos ver Mauro, Mauro é um padre, tá? Um padre que se envolveu com a pedofilia. Infelizmente, uma prática até muito comum entre alguns sacerdotes, né? Então, diz assim: embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário, que seguiam para a ignota região, é como se esse Mauro, que é o padre, estivesse num desdobramento. Tá? Ele está encarnado, ele trabalha numa igreja, mas ele aqui está num desdobramento. Então, embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário seguiam para a ignota, quer dizer, ignorada região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança, conduziu ao Manuel Filomeno Miranda e a outros, para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia, e de onde recendiam odores pútridos, e uma gritaria infrene enchia a noite com blasfêmias, expressões chulas e sórdidas, gargalhadas estentóricas, movimentação agitada. Por quê? Porque o padre já estava passando por um tratamento e ele estava se sentindo culpado, aquela coisa do remorso, da culpa, e aí, num desdobramento, isso vai acontecer. O cuidadoso guia, Anacleto, advertiu-nos que nós estávamos adentrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por implacáveis sicários, quer dizer, criminosos da humanidade, que ali reuniam o deboche à degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde encontravam inspirações muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes da área da mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Então, nessa região, tá? Nessa região onde, como ele diz aqui, né, o deboche se aliava à degradação, o cinismo à rudeza do trato, muitos encarnados, no desdobramento do sono, visitam essas regiões, porque têm afinidade, né, com essas regiões, para ali buscar inspiração para as suas obras, tá? Que visam a degeneração moral. Então, tem muito encarnado aqui que durante o sono dão um pulinho, porque são atraídos, são simpáticos ao que acontece ali, e se inspiram naquilo e trazem aquilo para colocar aqui nas suas obras, sejam músicas, sejam pinturas, seja literatura, seja o que for. Essas regiões são reduto imenso, criado pelas emanações morbíficas das próprias criaturas da Terra. Então, não é um lugar que foi criado por um alienígena. Não, somos nós que criamos essas regiões com os nossos pensamentos. E para lá seguiam por imitação magnética opcional, quando parcialmente desprendidos pelo sono físico. Constituía um sorvedouro de paixões primárias que, do passado,
destruíram culturas e civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte da nossa sociedade. Quando irrompem o deboche e a insensatez, o desvario do sexo e dos compromissos morais nos grupamentos sociais, a ética, a cultura e a civilização tombam no desalinho, avançando para o descalabro e a servidão. Tem sido assim através dos tempos. E, por enquanto, ainda parece que se demorará por algum tempo, até quando o ser humano se resolva por absorver os compromissos elevados e os deveres dignificadores da vida na pauta das suas existências. A consciência de si mesmo, a responsabilidade perante o seu próximo e a mãe natureza nunca devem sair da linha da conduta humana, pois que nisso residem as aspirações máximas do espírito para a conquista da beleza e da plenitude. Gente, falando a verdade, às vezes você vê passar um carro aí por você, na rua, tocando música, porque o cara acha, a pessoa não está satisfeita só em ouvir para ouvir. Ela quer que o mundo todo ouça. Ouve, né? Outro dia eu estava descendo aquela ladeira, o rapaz com celular, acredito que era o celular, uma caixinha de som, e ainda maior altura, escutando uma música horrorosa, uma música horrorosa, com palavrões, e a toda altura de som, sabe? Não era só para ele ouvir, ele queria que o mundo todo ouvisse aquela obra de arte, né? Então, ele diz aqui, a tonalidade avermelhada da iluminação daquele lugar fazia recordar os achotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias para clareá-las. Eu me lembro que quando eu morava em Mato Grosso, lá em Aquidauana, tinha uma parte da cidade que era onde tinha umas casas, né? Umas casas. Eles chamavam de Casas da Luz Vermelha. Eram prostíbulos. Então a pessoa dizia, e aquele pessoal está vindo da Casa da Luz Vermelha. Né? Então a gente tinha aí, ó, a tonalidade avermelhada da iluminação. Né? Também no plano espiritual, essas regiões têm essa tonalidade. E fazia recordar os achotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias para clareá-las, produzia um aspecto terrificante no ambiente que esfervilhava de espíritos de ambos os lados da vida, em frene orgia de alucinados. Então, nesses locais, encontram-se espíritos desencarnados e espíritos encarnados no desdobramento do sono, que para lá vão e ficam lá uns ligados aos outros em orgias de alucinados. Podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações do perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Eu cortei muita coisa aqui, porque algumas cenas que ele descreve são muito violentas, muito fortes. Então, eu achei que não havia necessidade de colocar os detalhes, né? Figuras estranhas, com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos do panteão greco-romano, confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes em complexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de grandes carros decorados, porém os carros apresentando formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais, sob o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Então, quando passavam aqueles carros, o pessoal aplaudia, encarnados e desencarnados. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião
que ainda insistem na liberação total dos costumes vis, como se já não bastasse o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo odiento, o furto desbragado, o desrespeito a tudo quanto constitui a dignidade humana, descendo a níveis já insuportáveis. De quando em quando, aparentando a postura de guardadores da comunidade horripilante, verdadeiros espectros humanos, semi-hebetados, conduzindo mastins de grande porte, que é grandes animais, né? Vigiavam a população contra a qual atiçavam os ferozes animais. Então, quem está descrevendo isso é o médium Divaldo Pereira Franco, né? Quem está descrevendo para ele é Manuel Filomeno de Miranda. Então, agora, dois médiuns diferentes. Ivone, que também contou horrores aqui, e agora o Divaldo Pereira Franco, outro médium, contando horrores muito semelhantes, né? Do que ela contou aqui no livro para a gente e o que o Divaldo está contando, que o Filomeno de Miranda passou para ele sobre essas áreas. Continuando aqui. Telepaticamente, o nobre mentor, Anacleto, advertiu-nos para que mantivéssemos cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem criticar ou observações descaridosas em relação ao que víamos, a fim de não sermos surpreendidos por esses vigias terrificantes. Porque se eles começassem a criticar, ou dizer que coisa horrível, como é que pode fazer isso? Eles iam entrar na faixa de onda daqueles homens, daqueles espíritos que estavam com os mastins. E não iam ser percebidos, porque eles iam baixar o padrão e entrar no nível deles, né? Num dos quadros dantescos que o Manuel Filomeno de Miranda está passando para o Divaldo, podemos defrontar diversos espíritos reencarnados. Gente como a gente, que está aqui, tá? Não é espírito morto, não. Espírito vivo, reencarnados, que seguiam jugulados aos seus algozes, presos a coleiras, encarnado no desdobramento do sono, no plano espiritual, presos a coleiras, como se fossem felinos esfaimados, babando ante o espetáculo que lhes aguçava os instintos grosseiros. Gente, isso é terrível. Porque se ela está falando que o espírito está jugulado, você diz, é o espírito que está lá. Mas não, é o cara que está encarnado aqui, que talvez você conheça. Mas aqui do desdobramento do sono, parte para lá. E fica submetido a isso. Entre outros, encontrava-se Mauro, o padre, com o seu sicário, o seu algoz, que dele escarnecia e o amedrontava, enquanto debatendo-se para libertar-se da retenção e atirar-se no vulcão da asquerosa sensualidade, urrava em deplorável aspecto. Ele estava contido pelo sicário dele, né? Pelo vingador dele. Porque se o cara soltasse, ele ia pular lá, ia se meter no meio daquela coisa. Era aquilo que ele queria. Então, o sicário dele, o verdugo dele, algemava ele para ele tinha recorrente, que nem ele fosse um bicho. Se soltasse, ele ia cair no meio daquela orgia, que era aquilo que ele queria. Né? Era aquilo que ele queria. A bacante, que vem de bacanal, né? Com suas aberrações, alongou-se na sucessão das horas. Aquele desfile daqueles carros, era isso que o Mauro queria. Ele queria ir para lá. Ele queria ir para lá. Alongou-se na sucessão das horas, até quando os primeiros raios do amanhecer penetraram a névoa densa, fazendo diminuir o desfile horrendo, e a movimentação foi desaparecendo até ficar o ambiente, com a sua pesada psicosfera pestífera, quase vazio, exceção feita aos vigilantes e seus animais em contínua atividade. Então, conforme o dia foi amanhecendo, eles foram desaparecendo dali, né? A esdrúxula sociedade ali residente seguiu no rumo das suas furnas e mansardas, a fim de continuar na exorbitância dos sentidos torpes, terminado o desfile que se repetia todas as noites. O irmão Anacleto convidou-nos mentalmente a segui-lo, afastando-nos tão discretamente quanto nos adentrávamos
no Dédalo. Dédalo é um semideus grego. Ele era um arquiteto. Ele construiu para o imperador, para o rei Minos, rei da Grécia, um labirinto para tentar deter o Minotauro. E aí o labirinto passou a receber o nome dele, né? Dédalo, né? Então, quando nos adentrávamos no Dédalo, no labirinto infernal, aturdidos e algo asfixiado, até nos acercarmos de Formosa Praia, que se dourava a luz solar e recebia os primeiros raios do astro-rei, com um bênção de luz, após a noite ensombrada no reduto em que estivéramos. Atenção aqui uma coisa. Tem muita gente que está pensando assim, pode pensar assim, quer dizer que aquele cara que vai para a festa, vai para uma festa, que é muito festeiro, ele tem a mente presa ali. Não é bem assim. Às vezes a pessoa é festeira, mas não é imoral. E às vezes o ultra-religioso é imoral. Tá? Aqui é a história de um padre. E vive dentro da igreja, rezando missa. E tem os seus, como é que chama? Os meninos que trabalham na igreja? Os coroinhas. E ele abusa dos coroinhas. Nunca foi ver um desfile de escola de samba, nunca foi num pagode, nem nós. É um padre. Entenderam? Para a gente tomar cuidado com o julgamento. Às vezes é aquele que está dentro de casa, assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso que está no céu. Tá? Pseudo-religioso. Criticando aquela mulher, está com saia curta. É uma pecadora. Entendeu? Ele pode estar lá à noite, no desdobramento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente olha muito para a fachada. Para julgar, né? Tá? A gente olha muito a fachada. Vive ali, ó, com o crucifixo na mão. O dia que abrir, tá, o crucifixo marcou a mão dele, tanto que ele está agarrado no crucifixo. Né? Vive agarrado no crucifixo. Isso aqui. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, ele diz aqui, o recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade. Prestem bem atenção a isso, gente. Que se nutrem, esses verdugos que mantêm a liderança, que dirige aqueles ambientes. Eles se nutrem dos pensamentos perversos e híbridos dos seres humanos, dos encarnados, que sustentam dessa forma a estranha coletividade que ali se obisia. Então, nós aqui na Terra, com nossos pensamentos de vingança, amor, pessoa, sexo e tudo mais, alimentamos e mantemos aquele ambiente. Sustentamos aquilo. Tá? Eles se nutrem dos nossos pensamentos para manter aquilo vivo. Então, nós somos os promotores daquele ambiente. E eles aqui. E que longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, reencarna-se no mundo físico, trazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Então, eu vou repetir aqui. O recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade, espíritos, que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbricos dos seres humanos, que sustentam dessa forma a estranha coletividade que ali se obisia. E que, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, esses verdugos da humanidade vão reencarnar muitas vezes aqui da Terra. E eles trazem as imagens do mundo que eles dirigiam, das experiências que eles viveram lá, e procuram aqui, quando encarnados, materializá-las posteriormente, quando eles forem adultos, entre as demais criaturas. Muitos desses espíritos, e a Filomena Miranda bota isso até entre aspas, no corpo físico, são encontrados no mundo físico, realizando espetáculos chocantes, vivendo em verdadeiras tribos de promiscuidade primitiva, vestindo-se e assumindo posturas caricatas e ridículas, de que se não conseguem libertar facilmente.
tornam-se assim representantes do curioso país espiritual de onde procedem. E telementalizados pelos que lá ficaram, fazem-se verdadeiros propagandistas da orgia despudorada, tentando arrebanhar mais vítimas para a bacanal da extravagância. Então, eles vão construir aqui o mundo de onde eles vêm, o mundo que eles estavam. Após uma breve reflexão, Anacleto, né, deu prosseguimento. Não são poucos os indivíduos que sentem a atração para o mal, para o vício, para as tendências ancestrais e permanecem receosos, vivendo o claro escuro da decisão a tomar. Subitamente, porém, enveredam pelos escusos caminhos da morbidez e do escândalo, assumindo comportamentos que envilecem em atitude de desrespeito aos valores morais e sociais vigentes, logo transformando-se em líderes e modelos singulares. Olha os influencers aí, né? Um monte de gente seguindo os influencers. O que tem de influência por aí, né? Aí, oi. Só colocar uma parte aqui. Eu estava lendo um artigo de neurociência falando exatamente sobre os influencers do TikTok e sobre as músicas que eles propagam e as dancinhas. Nessas músicas tem uma batida especial propícia para a sexualidade, para o sexo desenfreado e para que você consuma bebida alcoólica e pornografia em excesso. E a pornografia está virando um mal do século nos consultórios psiquiátricos e ela vai evoluindo aos poucos até entrar exatamente nesse caso que você está falando. E todos eles, quando vão dormir, desencarna, acontece isso. São as mensagens subliminares, né? Sim, e é uma batida que tem, assim como tem a batida, a frequência em megahertz para você se concentrar, para você melhorar o seu estudo, para você ter harmonia. Eles fizeram um teste com as varetas de radiestesia, com uma música da cantora Anitta e com uma oração em hebraico de uma cantora chamada Ana Baruch. E foi gritante a diferença de energia que uma música emanava e a outra música emanava de diferença. Exatamente, é isso aí, né? Então, eles aqui, invariavelmente, são arrebanhados por esses representantes perversos que lhes influenciam a conduta, demonstrando-lhe a necessidade de serem assumidos exteriormente os conflitos e torpezas inferiores, a fim de experienciarem a liberdade e o direito de viver conforme lhe apraz. Então, essas pessoas acabam sendo arrebanhadas por esses espíritos, tá? Demonstram uma alegria que estão longe de possuir, as pessoas estão se deixando envolver, né? Um cinismo que, em verdade, é a máscara que esconde as aflições quase insuportáveis que os transtornam, porém insensatamente, vinculando-se a esses campeões do desequilíbrio. Tomam-lhe nas redes bem urdidas do prazer, não conseguindo desvincular-se deles com facilidade. Somente através das dores excruciantes, das enfermidades dilaceradoras, das angústias morais que os assaltam, é que, encontrando orientação e compaixão, liberam-se das amarras fortes do mal em predomínio. Então, esses chefes dessas regiões, eles também vão reencarnar. Então, eles trazem isso aqui reencarnados, espalham, conseguem arrebatar outras pessoas que se interessam de segui-los, eles ainda recebem também ajuda dos outros que ficaram lá no plano espiritual, e aí seduzem várias pessoas, e as pessoas, aí entra o detalhe, seduz, mas a gente bota as aspas aí do seduz. Eu vou porque quero. Porque, como diz Kardec, não há arrastamento irresistível. Eu simpatizo com aquilo. Porque se eu não simpatizar, ele vai morrer tocando aquela música. Eu vou comprar um negócio, botar no meu ouvido, fechar a janela e não vou ouvir. Porque aquela música não me atrai. Eu não gosto daquilo. Eu não tenho afinidade com aquilo. Então, eu não me interesso por aquilo. Tá? Eu não me interesso por aquilo. Agora, se você tem
o gostinho pelo negócio, aí você corre atrás. Porque a gente sabe que não tem vítima, tem afinidade, tem sintonia, né? Então, ele diz aqui, a grande maioria, porém, ele diz que somente através das dores excruciantes, das enfermidades dilaceradoras, das angústias morais que os assaltam, é que esses que se deixaram envolver, encontrando orientação e compaixão, liberam-se das amarras fortes do mal em predomínio. A grande maioria, porém, desencarna durante esse comportamento doentio, com 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas um dia vai desencarnar. Mas vai desencarnar envolvido por esse comportamento doentio. E quase todos são arrastados para o sórdido campo de luxúria, sofrendo por decênios e mesmo séculos, até o momento em que buscam a renovação e são socorridos por especialistas em libertação, que periodicamente visitam esses sítios de horror e de sofrimento irracional. Nós temos que perceber, como diz Agostinho na questão 919A, o que me atrai? O que é aquilo que eu gosto mais? Que tipo de literatura me atrai? Que tipo de filme eu gosto de ver? Que tipo de música eu gosto de ouvir? É sobre violência? É sobre pornografia? É sobre licenciosidade? Então eu tenho que me tratar. Eu tenho que procurar mudar minha conduta, porque não é bom a criatura, ser uma pessoa que tem atração pela violência, pela dor, por ver sofrimento alheio, pela pornografia. Não pode. Não é correto, não é certo. Jesus é chamado de o príncipe da paz. E você gosta de violência? Você gosta de guerra? Então, está na hora de fazer um autoexame. Algo está errado comigo. E eu tenho que começar a deixar isso de lado. Isso não é bom, por quê? Porque eu estou atraindo gente que gosta disso também, como eu. De dor, sofrimento, tortura. Quando eu desencarnar, eles estarão me esperando e vão dizer: olha a gente aqui outra vez, vamos dar o braço e vamos junto. Para onde eu vou ser levado? Para esses outros. Sofrer as torturas que eu tinha prazer de ver. É isso. É isso. E ele diz aqui, novamente, diz Anacleto, novamente silenciou, diz Manuel Filomeno de Miranda, diz que Anacleto novamente silenciou, e tomado de imensa ternura, acompanhada de compaixão, deu prosseguimento. A mente é sempre a construtora da vida, oferecendo a energia com a qual só são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. A mente é sempre a construtora da vida, oferecendo a energia com a qual são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. Então, eu vou reclamar de quem? Quando o cara lá botar a correia no meu pescoço. Quando o cara lá me levar para um ambiente onde eu vou ser torturado, espetado, espezinhado, esquartejado, vou ver tudo isso. Vou reclamar de quem? De ninguém. De mim. Senhor, tenha piedade de mim. Ele vai dizer, você não teve piedade de você? Não é? É isso que a Ivone veio dizer para a gente hoje, que o Manuel Filomeno de Miranda, através desse livro, Sexo e Obsessão, vem dizer para a gente. Observa, e que Agostinho falou na questão 919A. Faz a tua autoanálise. Observa-te. Observa e observa-te. Joana de Anjos diz isso para a gente. E tira daí o produto, o resultado, e vê se é bom ou se não é. Se não é bom, começa a mexer nas coisas, enquanto estás a caminho. Porque, como nós vimos,
estudamos semana passada, o melhor momento para fazer uma versão nova nossa é o agora, porque agora ainda tem tempo de mudar algumas coisas. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar a nossa aula de hoje? O que tem? Não, eu acho que a mensagem está bem clara, né? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje, né? Eu vou pedir aqui para a nossa irmã Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Semana que vem a gente vai começar aqui, o terreno acima citado, né? Esse próximo parágrafo. A Márcia está por aí? Estou aqui, Rose. Faz a nossa prece, querida amiga. Com os nossos pensamentos levados a Deus, a Jesus. Só temos a agradecer por tantos esclarecimentos que essa doutrina nos traz. Que isso sirva de alerta para todos nós, para que possamos estar sempre alerta aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos atos. Que possamos ter um lindo caminho a trilhar, com os pensamentos sempre voltados a Jesus e aos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, daqui a pouco teremos aqui a nossa irmã Jaqueline Brick, que vai fazer o estudo para a gente, né? E o tema hoje é Impulsos e Vontades, do livro Rumos Libertador. Impulsos e Vontades, bem de acordo com o tema que nós estudamos hoje. Parte do nosso primeiro painel espírita de 2023. Imortal. Pode falar, Carmen. Eu queria falar, Ana, põe essa matéria no grupo, essa que você falou, da neurociência. Cadê você? Ah, Oi, estou aqui. Eu vou achar ela aqui e vou colocar para vocês. Pode deixar. tá bom. Obrigada. Um beijão aí. Daqui a pouco a gente se vê, gente. É já.